Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha, pela confiança que você tem em nós, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? É verdade. A gente gosta de vir fazer e é bom saber que você pode gostar, dê o retorno, converse com o seu pessoal na sua casa, porque é essa a intenção, né? Da gente crescer com as nossas conversas. É verdade. E hoje nós vamos falar, o título da nossa pauta é Correndo na Frente de Deus, né? E eu achei assim, às vezes você tem que colocar um título, né, eu fiquei como se isso fosse possível, correr na frente de Deus. Possível não é, mas a gente consegue tentar, né? A gente tenta, a gente acha, a gente faz de conta, né? Sabe por quê? Porque eu acho que é uma das dificuldades que nós temos é esperar que Deus faça aquilo que a gente está querendo tanto, do jeito dele e na hora dele, né? Exatamente. Às vezes as nossas necessidades são tão grandes e a gente sabe bem o que a gente quer, né? Aí você acha que tem que ser agora. Mas nem sempre, né? E a gente até vai assim, a gente coloca diante de Deus como a gente quer, né? A gente não dá muita liberdade para ele, não. Eu preciso disso, e a gente descreve, coloca o jeito que a gente quer, dá prazo, porque a gente pensa que tem que ser dentro desse prazo, né? A gente vai tendo, sabe, em mente, assim, da maneira como a gente quer que Deus haja. Exatamente. Ele é, às vezes, até para milagre. A gente precisa de um milagre, quando pede o milagre, você já tem na sua mente como você quer que esse milagre aconteça. Exatamente. Né? Algumas vezes até tem um porquê. Porque vamos pensar assim, às vezes você fez um exame, deu determinadas coisas que estão duvidosas, vamos dizer, várias doenças, que acho que é quando a gente mais quer milagre, né? Quando está com alguma saúde, algum problema de saúde, e vai repetir o exame daqui quanto tempo? Você falou assim, tem que ser meio rápido, né? Você já vai falando, mas nem como sempre, diz ele, né? Na nossa lógica pode parecer, mas sempre, não é assim, porque não, o posicionamento de Deus, porque às vezes até a demora dele soa para nós como uma recusa dele. Como uma recusa. Sabe? E pode ser um não também, né? Mas ser, a gente né? tem que ter paciência para discernir, né, Mirce? E assim, é o fato de nós vivemos num mundo acelerado. Então a gente pega as coisas deste mundo e também transfere para o mundo espiritual. No mundo espiritual, a gente quer que aconteça com a mesma velocidade que a gente está acostumado a tocar a nossa vida assim. E se Deus estiver demorando, a gente está prontinha para ajudá-lo. Exatamente. Né? Sim. Estamos aqui para ajudá-lo. Criatividade às vezes não falta, né? Então, é porque nós vamos encontrar na Bíblia personagens bíblicos que acharam que podiam se adiantar e ajudar a Deus, né? Exatamente. O mais conhecido de todos é o caso de Abrão e Sara, né? Eu acho que esse todo mundo conhece. Começou lá com eles, né? Porque eles tinham promessa, né? Então a promessa estava demorando para se cumprir, então vamos lá ajudar a Deus. Vamos ajudar. Né? Eles acharam, eles conseguiram, né? Se a gente for olhar, conseguiram ter. Tinham promessa de ter um filho, tiveram Ismael antes de Isaac, né? Mas, né, ao criar Ismael também, gerar Ismael, eles geraram um grande problema que hoje é refletido em nossos dias. Isso, né? Tem a raiz lá atrás, né? Lá atrás, sabe? São os palestinos e os israelenses, né? Fazendo uma guerra sem tamanho, que já completou aniversário. Exatamente. Né? Hoje, estou falando de hoje, e essa coisa foi ao longo de todo o tempo, né? Então, isso é uma consequência de ter tentado correr na frente de Deus. Exatamente. Né? Eu já falei aqui, eu lembro, que eu sou filha de Ismael, porque eu tenho sangue árabe, né? E o meu marido, que tem sangue judeu, diz que ele é filho de Isaac, né? Então, é uma filha de Ismael casada com um filho de Isaac. Eu digo, quais as consequências disso hoje? Numa viagem que a gente foi fazer aqui com a igreja, na hora que nós chegamos em Israel, todo mundo apresentando o passaporte, eu dou meu passaporte, a fila inteira da nossa excursão,
Mirtes Mansur, porque eu tenho Mansur no meio do nome. Ele, por favor, me segue. Eu tive que ser afastada e fui para o interrogatório. Olha, sabe? Porque você não entra em Israel com o sobrenome Mansur sem passar por um interrogatório. Quem era meu pai, o que ele fazia, o que tinha acontecido, tudo, sabe? Então, e no caso de Abraão e Sara, que criaram esse problema aqui, ele tinha 85 anos quando recebeu a promessa e ela tinha 75. Receber uma promessa, vocês vão ter um filho, parece fácil? Não parece, né? Parece ser bom, mas não nessa idade, né? Tá bom, só que não aconteceu dali um ano, nem 2, nem 3, sabe? Os anos foram passando e eles falaram, bom, já que Deus prometeu, tá demorando. Vamos. No natural não ia dar conta mesmo, né? Que com 80 anos já tinha passado muito tempo. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia sugere que Sara, quando recebeu a promessa, ela não acreditou muito em Deus. Tanto é que ela deu risadinha. A Bíblia diz que ela riu da coisa, foi bem capaz. Aqui, ó, hoje eu estou com 75 anos, mal sabia ela que ia esperar chegar aos 90 para ter o E ela era estéril, filho, né? No normal não ia ser mesmo. Nunca não ia acontecer, né? E a gente vê isso, Eliane, a gente vê no na nossa convivência pessoas hoje que recebem promessa, ou por imposição de mão, ou uma palavra profética que é dada, ou até por uma promessa bíblica que eles tomam, da palavra que tomam posse, receber a promessa e já começar a ajudar Deus. Né? Agir, né? Agir, Exatamente, esperar. É difícil esperar, não é fácil. Né? Porque você não sabe a forma que Deus vai fazer, né? Nós tínhamos um exemplo, também gosto sempre de falar isso, de um casal que recebe uma palavra, né? E dizendo que vocês vão, os dois, como casal, vocês vão servir Deus em tempo integral. Você já recebeu, você pessoalmente, alguma palavra assim, para você que ia se cumprir na tua vida? Eu pedi alguns esclarecimentos e, no mais, eu nunca recebi. Eu já tive assim, algumas revelações do que estava conseguindo, mas sempre o que eu vivi com Deus foi no dia a dia, assim, trabalhando. Eu nunca tive revelação profética, assim. Então, assim, nós tivemos alguma, inclusive o fato de nós estarmos aqui fazendo um programa de TV é fruto de revelações proféticas na nossa vida. Que bem, sabe, antes dessa televisão existir, nós tínhamos uma palavra que nós faríamos televisão. Por isso que eu digo, existem palavras proféticas, só que tem que ser no tempo de Deus e no jeito de Deus. Né? Quando ela chegou até nós, a gente nem queria, falou, agora, sabe, nem queremos, né? Porque você pensa, passou muito tempo, vou fazer TV essa altura da vida, no entanto, estamos aqui, né? Aqui que aconteceu, né? Esse casal foi assim, eles eram um funcionário público, os dois, eles tinham uma carreira pela frente. E ele era uma bênção, ele era da nossa célula, uma verdadeira... A gente sabia que um dia Deus iria usá-lo. Então, quando veio realmente uma palavra profética de servir em tempo integral, a gente sabia, isso vai se cumprir um dia. Só que eles acharam que tinha que ser naquele momento. Os dois abandonaram o emprego, foram se matricular num curso de teologia para se tornarem pastores, um curso que custava caro e eles não trabalhavam mais, não tinham dinheiro. Arrumaram mantenedores. Nós arrumamos 50 mantenedores para 2 anos. 2 anos. Ai. 6 meses depois, dos 50, só 30 estavam ajudando, porque... Lógico. Risco que se corre. Risco que se corre. A pessoa chegava e justificava para eles, olha, quando a gente fez o compromisso, a gente podia, agora a gente não pode mais. Não pode mais, as coisas mudaram. Mudaram, né? Que situação, hein, E na frente de Deus, sabe? Terminou Deus mal. Provavelmente não mudou. Terminou mal. Terminou muito mal. Porque, no caso de Sara e Abraão, a gente vai ver que também aconteceram muitas coisas ruins. Veio Ismael, que a gente acabou de falar como consequência. No caso deles, depois que as coisas terminaram mal, o casamento deles ficou ruim e tudo mal. Não sei onde estão hoje. A gente acredita sempre, porque nem era... Né, eles foram fazer o seminário em outra cidade, a gente só sabia do sofrimento quando ele nos foi comunicado, né? Mas... aí é interessante, né, Mirtes? Porque vem uma coisa que a gente pode associar aí
a promessa vem sempre acompanhada da prudência da gente. Pensa se eles tivessem mantido os empregos, né? E feito um curso de teologia, né? Quer dizer, não é uma coisa impeditiva e se da a promessa outra. não fosse para aquele momento? Então, vai fosse o momento de trabalhando esperar até talvez que- os filhos isso, crescerem. isso. Ou Precisava até de de uma estarem confirmação. aposentados, né? Porque Isso. era uma época onde se aposentava a Previdência, mudou hoje. E mesmo assim, uma pessoa que se aposenta hoje aos 60 anos, ela está em pleno vigor aos 60 anos. Isso, poderia estar Né? ativo aí Enfim, quanto tem, tempo. né? A Sara mesmo, né? É. Eles poderiam ter esperado mais, se já estava numa certa idade, por que ela forçar alguma coisa que não ia fazer diferença? Eu quero colocar um detalhe assim, a respeito de você orar quando você recebe uma palavra. Quando eles eram da nossa célula e eles nos comunicaram. Eles chegaram e falaram, tomamos essa decisão, não chegaram nem um Pedir pra minuto antes, vocês assim, orarem, vamos orar como orar corpo de sobre Cristo, isso. vamos ver se alguém tem mais uma palavra. Tá? Receber uma confirmação. A mesma né? coisa quando aconteceu com Abrão e Sara, quando Sara chega para ele e fala, olha, eu vou pegar uma criada para que ela possa ter um filho, a gente não vê que Abrão diz, vamos orar sobre... Não. Ou ela falou, vamos orar antes, Ninguém, A gente vê que parecia muito natural naquele tempo, isso é natural, não tenho filho, mas eu tenho criada, quem sabe ela possa, né? E eu acho que isso fica de exemplo hoje, se a gente tem alguma decisão difícil a ser tomada, mesmo que o casal não veja isso como uma promessa de Deus, mas uma decisão difícil, não sai saindo e fazendo coisa imediatamente. Ore antes, dá um tempo, né? Se consulta com alguém que você tenha confiança, né? Esse é o motivo da nossa conversa. Não sai na frente de Deus. Né? Bem que é o tempo que nós estamos em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa. Porque o que aconteceu no caso dos dois ali, a gente já sabe. Veio Agar... Agar ficou grávida e resolveu tripudiar em cima da Sara. Aí Sara fala, manda ela embora, Abrão, não queremos saber. Aí Abrão mandou ela embora, né? Ele diz, olha, tua serva faz o que você quiser, tá? Mas... O que também é uma coisa importante da gente ressaltar. Uma vez feito alguma coisa, você não simplesmente anula, né? Já estava grávida, quer dizer, tinha uma outra vida em andamento ali. Como que você vai simplesmente mandar embora, né? A gente vai ver porque o próprio Deus foi em socorro de Agar. Então, essas coisas não podem. O próprio Deus realmente foi, né? Porque ela fugiu com o filho de Abraão no ventre. Sabe? E Deus amava Abraão, amava Sara e amava Agar. Exato. Né? Cada um do seu jeito. Cada um. Aí Deus vai ao encontro dela. E não adianta ir na frente de Deus, sabe? Porque quando ele vai ao encontro de Agar, ele se revela como Deus. Um dos nomes redentores de Deus é dado a Agar, tá? O Deus que me vê, né? É El Roi. Esse é um nome redentor de Deus que é dado a ela. Então, Deus vai se revelar a uma mulher que era de um outro povo. Né? Mas era tão amada quanto Abraão, né? Isso. Ela, como Sara, ela tomou uma atitude errada. Como a Sara tomou uma atitude errada, ou precipitada, né, de entregá-la ao seu esposo para que ela engravidasse, ela também tomou uma atitude errada de tripudiar em cima da Sara. Ela não era vítima, né? Ela não era tão vítima. Tão vítima assim. Então, quer dizer, as duas tinham cometido erros. Cometeram erros dos dois lados. Agora, não necessariamente, também teria que mandá-la embora. Que tal uma conversa antes, né? E sabe, quando a palavra de Deus diz que quando Deus vai encontrá-la no deserto, ele faz perguntas para ela. Ela diz, da onde você vem e para onde você vai? Eu amo falar sobre isso, a gente não... Né, sabe por quê? Saiu, andou na frente de Deus e Deus fala assim, eu vou querer um posicionamento bem correto agora. Bem correto. Da onde que você veio e para onde você vai. Né? Para onde você está indo. O que você está pensando agora, né? Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para fechar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo.
Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos falando quando a gente se posiciona na frente de Deus, a gente faz as coisas sem consultar, sem orar. Estamos pegando o exemplo de Sara, de Agar e de Abraão, e nós fechamos o primeiro bloco com a pergunta de Deus para Agar, dizendo: da onde você vem, para onde você vai, sabe? Nós temos um Deus que sabe tudo. Deus sabia tudo. Deus conhecia. Sabia tudo, mas Ele quer, sabe, quando a gente toma essas atitudes de andar na frente dele, que a gente se posicione corretamente. Exatamente. E sabe por quê? Porque nós tínhamos acabado de falar, Helene, que ela não era tão vítima assim. Ela também tinha botado as manguinhas lá para fora. Porque naquela hora ela podia pousar, ela podia falar, Deus perguntar assim, da onde você vem, para onde você... Ela podia falar, eu sou uma... escrava, tá? Eu sou uma mulher que não tem vontade própria, me deram, eu fui dada a ela, e ela me deu ao marido dela, ela fez o que quis, né? Enfim, né? Ela tinha lá os motivos dela, tinha os motivos dela. E com todos esses motivos, a palavra de Deus para ela foi: volta lá. Volta da onde te fizeram tudo isso. É intrigante, né, Eliana? É verdade, que em outros lugares Deus já nos fala isso, né? Que o servo sirva, e aí, por isso que a Bíblia é bonita, porque não se contradiz, ela sempre reforça, né? Que o servo sirva ao seu Senhor com todo o coração, de verdade. Então, ali ele falou para ela: nós não vamos deixar ela fazer a injustiça de te colocar no mundo grávida aí, você não tem nem para onde ir. Mas então, entenda o seu lugar, que você é uma escrava, né? Porque eu tenho bênção para você também. Para você do jeito que você é. Eu tenho bênção para ela, da maneira como ela é, e tenho bênção para você. Do jeito que você né? é, exatamente. E sabe, e são lições para nós, queridos. São lições para nós, porque às vezes coisas que nós fizemos na frente de Deus por orgulho, nós temos que voltar atrás. Tem que voltar atrás. Né? Tem uma fala muito bonita que traduz, né, isso assim, que a gente não deve apressar o curso do rio, que ninguém consegue e que realmente não deve. Porque o rio tem um curso normal. Se a gente apressa demais, algo vai acontecer. Quando você mexe nele, e o ser humano mexe, quando você cria, você faz barreiras, você faz coisas maravilhosas. Você mencionou, nós aqui no Paraná temos o Foz do Iguaçu, lá em Itaipu, que você corre riscos. Né? Vai alterar todo o ecossistema em volta. Tudo, além de alterar tudo isso, o clima. Outras coisas, os climas, e barragens, como aconteceu recentemente no Rio Também Grande do Sul, se rompem, né? Então, sabe, a gente conversa que nós podemos, como tem um exemplo aqui, como ele diz para Agar, volte e se humilhe. Ele diz, volte e se humilhe na presença da sua Senhora. Quando nós tomamos alguma atitude que fomos na frente de Deus, porque nós fazemos isso. E às vezes fazemos até sem perceber, né? Isso é uma coisa bem legal, atual, pelo seguinte, porque a mulher, ela tende a, se o homem não se posiciona, ou às vezes ela tende a tomar essa ideia. Sim. As mulheres são criativas e às vezes atropelam os homens. Na atualidade, hoje, a gente tem homens mais, vamos dizer, esperando que as mulheres agem, tomam a decisão. Tanto que alguns casais, a mulher está tomando muito mais decisões que os homens. Então, nós temos que pensar muito nisso e a mulher esperar um pouco, retroceder um pouco, fazer qual que é o papel da mulher no casamento, qual é o papel do homem. Então, quem que vai fazer isso? Essa coisa deve ser conversado, porque senão dá confusão assim, né? Sabe, um entra no papel do outro, atravessa a autoridade do outro, né? E o sentimento que você pode pensar, às vezes, de se humilhar e tudo, mas para Deus essa humilhação tem recompensa. Tem recompensa. Da mesma recompensa que ele diz, olha, eu vou fazer do teu filho, ele vai ser como um jumento selvagem, eu vou fazer ele prosperar, ele vai... Tem as tribos de Ismael e tudo mais. Cada um com a sua característica, né?
A palavra de Deus diz que ele exalta, né, quem se humilha. Não é aquele que é humilhado, quem se humilha voluntariamente, né? Como Deus. ele fez. Não podemos né? humilhar o outro. Né? Então... O outro a gente deve amar como a nós mesmos, né? Não, inclusive a ordenança bíblica quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Né? É verdade. Tomar a cruz, às vezes, é fazer isso com esforço mesmo. Sim. Né? Nós temos que fazer algumas coisas com esforço, porque às vezes Deus nos deu tanta coisa e a gente pensa que a gente pode muito, né? Pode muito, mas não, né? Então, eu acho que desde a história da humanidade, vai mostrar o homem tentando impor a vontade dele, às vezes mesmo diante de Deus. Mesmo diante de Deus, exatamente. Quando Deus criou o homem, né? Então, ele disse para o primeiro casal, olha, tem 2 árvores ali, né? Tem um monte de árvore. Dessa aqui, a minha vontade, como Deus, é que vocês não comam dessa árvore. Não provem. Né? Mas eu deixo vocês livres. Olha que especial, né? né? Vocês escolhem, sabe? O que vocês querem. E eles escolheram fazer a vontade dele, porque a escolha era uma escolha de vontade também. Ou vocês fazem a minha vontade, ou fazem a vontade de vocês. Eles foram fazer a deles. Exatamente. Né? Então... Teve uma sementinha ali que colocou, né? A cobra que colocou, a serpente que colocou uma dúvida na cabeça deles, que despertou um outro querer, mas vai ter sempre algo que nos chame a atenção, né? O mundo está Tem que resistir, né? Cheio. Sabe? E a obediência, esse é o requisito que Deus definiu para agradarmos, para se relacionar com Ele. Tá? Sim. E desde sempre foi assim. É o nosso desejo conflitando com o desejo de Deus. De Deus, exatamente. Né? Aquilo que nós queremos para nós e aquilo que às vezes Deus quer para nós. Deus quer, exatamente. Aí a gente bota na frente de Deus aquilo que nós queremos. Né? E sem saber que a Bíblia diz que o que Deus quer para nós é muito melhor até. Muito melhor. Se nós soubéssemos, né, a gente ia querer né? ia alinhar os quereres, né? Querer o que Deus quer para nós. Para mim, sempre falou muito forte quando Deus vem advertir Caim, né? Ele diz assim, porque Caim também, ele fez o que ele queria, ele ofereceu para Deus, havia um direcionamento das ofertas que iam para Deus, ele impôs a vontade, eu quero oferecer isso e pronto, né? Era o que ele tinha plantado. Então, né? Deus disse para ele, o seu desejo será contra ti, cabe você dominá-lo. Dominá-lo, exatamente. É uma fala para nós hoje, queridos. É sempre, uma fala clássica, né? Difícil, né? Porque ir contra o desejo porque não é fácil. Então, é desejo da nossa carne. São os desejos da nossa carne, que eles guerreiam, né? Sim, uns com os outros, está escrito ali, né? O propósito divino está lá e nós temos os nossos desejos, né? Então, quando Jesus veio, ele veio para restaurar esse propósito inicial que havia, sabe? Para quebrar a desobediência, essa nossa tendência, né? Então, sabe, a orientação bíblica é assim. Vou ler para você Colossenses 2:10. Estais perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Permanecer no Senhor e andar na presença do Senhor. E não na frente dele, né? Porque nós estamos falando quando nós realmente tomamos a frente, quando o nosso desejo, né? Está escrito, não é só contra a carne que a gente luta ou contra o nosso desejo. Tem forças aí, né, do espirituais que nos oprimem. Andar ao lado. A palavra de Deus em Gênesis 5:24 diz assim, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Andar ao lado de Deus e não na frente dele tomando as decisões, né? Todos esses homens que a Bíblia demonstra que andaram ao lado, né? Tiveram que trabalhar com isso, se render a essa... crucificar a nossa carne, em outras palavras, né, Eliane? Eu acho que tem quem crucifica. Eu já sinto, para mim é um pouquinho mais leve assim. Eu já gosto do que Deus gosta para mim. Então, é mais leve, porque eu vou procurando entender o que Deus quer, como é que é. Eu vou achando aquilo muito bacana, é isso mesmo, então vamos lá. E é mais fácil, né? Mas eu sei que se às vezes tem alguma coisa muito que cruza, né? Que realmente eu não quero
e tal, aí tem que crucificar, né? Mas... Sabe por quê, queridos? O livro de Amós 3:3 diz assim: acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Né? Então, andar ao lado de Deus também significa eu vou andar com Deus segundo o Espírito. O Espírito, né? isso. E não segundo a carne. E não segundo a carne, exatamente. Né? É o que Gálatas diz, ele fala dos frutos do Espírito e os frutos da carne. Eu né? basicamente me rendo, por exemplo, e o bonito é porque é verdade, quanto mais você segue a Deus, e a Bíblia está bem clara e tem normas às vezes claras e fáceis, só que são difíceis de cumprir, vamos dizer assim, né? Se você não quer... É porque faz bem para o teu corpo. Então, assim, se isso faz bem, é o que Deus quer, eu vou fazer de boa. Já estou gostando. Mas sabe qual é o lado desse? É que às vezes você ainda não experimentou o quão bom isso é. Você ainda resistiu um pouco fazendo a tua vontade. Porque realmente, na hora que você experimenta... Você vê que né? é o perfeito. Não isso, tem... Isso. Acho que você falou, você acertou o ponto aí. É não resistir a essa verdade, a essa... coisa que Deus nos promete, que Deus nos coloca, né? Porque Ele não impõe nada pra gente. E às vezes, se você está errado, você tenta resistir, mas se você não resistir, você vai ver que é o melhor, muito mais gostoso, muito mais prazeroso do que o caminho da carne. Mais ou menos como no natural, às vezes. Isso, uma coisa assim, por exemplo, quando eu refleti, quando perguntaram para mim assim, eu disse, eu não gosto de mingau de aveia. Ele falou assim, por que você não gosta de mingau de aveia? Aí eu fui pensar, na verdade, eu não gosto porque nunca experimentei. Nunca experimentei. Mas o quê? A aparência dele, né? Quando eu lembrava dele que minha avó fazia o mingau de aveia, eu olhava e achava que não gostava da aparência, e aí eu digo, não gosto. E nunca experimentei. Você falou uma coisa bem bacana, porque é isso, às vezes... a imagem ou a primeira impressão não te foi alguma coisa bacana. Ou às vezes alguém fez que não estava legal, sabe, né? Mas assim, se você realmente prestar atenção, é uma coisa boa, isso. né? Romanos 8:13 diz assim, porque se viver de segundo a carne, a vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Sabe? Então, estreitar muito mais essa relação possível com o Espírito Santo, porque nós temos um Espírito Santo que só se move dentro de nós com a nossa permissão. Com a nossa permissão, exatamente. Ele não nos invade, né? Não nos impõe. E ele vem de uma forma suave, um sopro que vem, uma coisa leve, né? Sabe, se você não dá espírito... Não dá espaço, ele não chega. Então, queridos, sabe, andar na frente de Deus é andar... de acordo, às vezes, com padrões do mundo, porque andar segundo as Escrituras é uma coisa. Tiago 4:4 diz assim, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ele está falando das coisas ruins que está nesse mundo mesmo, que você, né? Isso. Para você andar ao lado de Deus, você precisa estar de acordo com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, né? E não fazendo o que você quer na frente dele, né? Exatamente. Eu vou fechar essa conversa com um versículo que está em Colossenses 1:10, que diz assim, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Né? Quanto mais nos conhecemos, mais nos posicionamos ao lado, atrás dele, e nunca na frente, né, fazendo aquilo que a gente quer. E mais ele vai agir, melhor vai ficar. Isso que é bonito, né? Porque aí mais próximo de Deus, aí é o finalzinho do versículo que diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, né? Pronto, fechou. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé.
Um oferecimento Cargolift.